E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e eu quero trazer para vocês hoje um vídeo muito interessante que é tocar diretamente para as mulheres. Mulheres, olha só, você não treina superiores ou você treina? Eu quero trazer alguns erros aqui, são 5 erros que você provavelmente está cometendo nos seus erros de superiores, que estão atrapalhando diretamente os seus resultados na hora de desenvolver tua perna, ficar com o glúteo bonito, ficar com a perna definida. Talvez esses erros dos membros superiores estão fazendo com que você não desenvolva. Então, se você quer desenvolver, ficar com a perna bonita, com um glúteo bacana, abdômen definido, um corpo mais bonito, isso tudo em 10 semanas, então fica ligado aqui no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha e bora lá pro nosso vídeo aí. Galera, é o seguinte, eu vejo dentro das academias aí, onde eu ando e tal, muitas mulheres querendo desenvolver coxa, glúteo. As mulheres querem isso porque fica bonito, você consegue usar uma calça apertada na boa, usar um biquíni. Só que para isso, galera, você precisa acertar alguns detalhes, que é exatamente no treino dos superiores. Assim como tem mulheres que que ficam falando que os homens não treinam perna, tem mulheres também que não treinam superiores e que, olha só, faz uma diferença absurda. Se tu vê o perfil das minhas alunas aqui, nos antes e depois que eu posto, você percebe o quanto elas desenvolvem membros superiores. Não estamos falando aqui de ficar grande, gigante para competição. Estamos falando aqui em ficar com um perfil bonito, um perfil em X, onde você tem um ombro bonito, que valoriza a tua cintura, e depois você tem um quadril um pouco mais largo, perna bonita, perna definida e glúteo, claro, aparecendo pra caramba, tá? Então, para isso, a gente precisa treinar superiores. Galera, 5 erros que você deve estar cometendo aí, pelo menos um deles eu tenho certeza que você está cometendo e eu quero trazer para vocês hoje. E o nosso primeiro erro é não treinar superiores. Nos dias de hoje, se tu olhar no YouTube aí, tem um monte de vídeos, tem um monte de professores, tem um monte de gente falando sobre mulheres que precisam treinar superiores e o quanto que isso é importante para desenvolver o teu perfil, o teu corpo por inteiro, né? Então não tem como nos dias de hoje você falar para mim que não treina superiores por medo de ficar grande, por não gostar. Tudo bem, não gostar até é algo que é relevante até certo ponto. Mas galera, você tem que entender o seguinte, se você não treinar superiores, você não desenvolve o resto do teu corpo. Já vou te explicar por quê. Eu vou mostrar para vocês agora um detalhezinho bem interessante aqui do stiff. Vamos pegar aqui 2 halteres para você entender do que exatamente eu estou falando, tá, galera? Olha só, vou fazer um stiff. Como você sabe, stiff é um dos exercícios bem interessantes, bem importantes para você poder desenvolver teu glúteo. Vou pegar, fazer um stiff para você ver. Estou fazendo stiff aqui, ó. Percebe? Tá tudo bonitinho, movimento. Mas olha só, chega mais perto aqui. O que está dando estrutura para eu segurar esses 2 halteres para eu poder fazer o stiff? Seja com barra ou seja com os halteres. O que está segurando? Então, meus ombros estão segurando esse peso. Meu braço está segurando, meu antebraço, as costas principalmente, está segurando esse peso para eu conseguir jogar uma grande sobrecarga no meu posterior. E no meu glúteo, eu preciso ter os braços fortes, eu preciso ter as costas fortes para manter o alinhamento, a postura. Tudo isso precisa estar 100% estável. Lombar tem que estar forte, as costas têm que estar forte, o braço tem que estar forte para eu conseguir fazer uma progressão de carga, aumentar o volume de treino e eu conseguir assim desenvolver a minha perna, meu glúteo e ficar com um perfil bonito. Então, você precisa de braços muito fortes. Outro exemplo que eu quero dar para vocês aqui, que é bem importante. Vou pegar uma barra aqui para mostrar para vocês o agachamento, por exemplo. Se eu pego essa barra, vou fazer aqui um agachamento. Coloquei a barra nas costas, vou fazer agachamento. Você deve saber que para você desenvolver perna, você precisa agachar. Isso é fato, não vamos discutir sobre isso, né? Então, vou fazer aqui ou uma passada, né? Ou um afundo, um agachamento com a barra nas costas. Eu preciso ter as minhas costas fortes para conseguir colocar essa barra em cima, para ter sobrecarga. Eu preciso que quando eu colocar peso nessa barra, a minha postura não vai ficar morta assim. Eu vou conseguir manter a postura reta, eu vou conseguir ter uma estabilidade boa de abdômen, eu vou precisar do meu trapézio forte para que eu possa colocar essa barra aqui e forme uma almofada natural nas costas para que não haja esse desconforto na hora de treinar. Tem muita gente que evolui até certo ponto fazendo agachamento, por exemplo, mas vai chegar num limite que tu não consegue mais, porque justamente coloca o peso aqui, a barra dói nas costas,
machuca, ou vai agachar, não consegue manter a postura, já perde totalmente a postura. Isso tudo devido à falta de força nos membros superiores. Então, não treinar superiores é um erro, o primeiro erro aí da galera que não treina superiores e que faz toda a diferença que você precisa fazer para você poder desenvolver a tua perna, tá? Beleza? Então, esse é um detalhe bem importante na hora de você pensar no seu treinamento. Ah, então quantas vezes, quantas séries eu tenho que fazer na semana, quanto que eu devo desenvolver, quantos treinos eu devo fazer superiores? Um professor vai montar para você teu treino e vai explicar tudo direitinho aí, tá beleza? Então, olha só, já expliquei do stiff, que você precisa ter força, expliquei do agachamento, então já são bons motivos para que você não pule nenhum treino de membros superiores. Só por essa dica eu já mereço a tua curtida, mereço teu like aí, compartilha esse vídeo, siga o perfil @CesarMarquesPersonal no Instagram para que você tenha novidades todos os dias, todas as semanas aí, para você treinar melhor e desenvolver o teu corpo por inteiro, corpo em 10 semanas, mais definido, mais seco e com mais volume muscular, tá certo? Então vamos para o segundo erro nosso hoje, galera. O nosso segundo erro é treinar membros superiores de qualquer jeito. Treinar membros superiores de qualquer jeito é uma coisa que atrapalha demais o seu treinamento. Por quê? Galera, percebe comigo que você às vezes vai para academia, tu vai treinar perna, vai com a maior animação e chega no dia dos superiores, você aproveita para dar aquela fugidinha, você intensifica mais o aeróbico e esquece do treino de superiores, mas você tem que entender que as costas, por exemplo, têm músculos fortes, tão fortes quanto o próprio quadríceps. Por exemplo, a dorsal aqui, ó, esse músculo aqui, ele é gigante. O trapézio, ele começa lá no início da tua cervical e vai até o meio das tuas costas. São músculos extremamente grandes, fortes, que precisam de um estímulo bom para poder desenvolver, para poder ter força. Ele é tão forte quanto o teu próprio quadríceps, que é um dos músculos mais fortes que você tem na tua perna. Então, se você comparar um ao outro, você vai perceber que o trapézio até é maior. Então não adianta você vir, treinar de qualquer jeito, dar um estímulo rápido, um estímulo fraco para ele, que você não vai conseguir ter força. E aí, como eu falei no erro anterior, você não vai desenvolver perna por você não ter força nos membros superiores. Então você precisa urgentemente mudar essa tua tática, mudar essa tua técnica aí e botar pressão no treino de membros superiores, galera. Então mantenha aí o treino de superiores forte, firme. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui de exercícios que você pode fazer para melhorar músculo das costas, tá? Aproveitando esse adendo aqui. Então vou dar um exemplo para vocês de um exercício que não pode faltar no teu treino de membros superiores para você conseguir desenvolver as tuas costas. Quero enfatizar que não estamos falando sobre ficar gigante, sobre competição, mas simplesmente para melhorar o teu treino de glúteos e o teu treino de pernas para poder desenvolver teu corpo por inteiro, tá? Então temos aqui clássico puxador frontal, um dos exercícios que não pode faltar no teu treino de membros superiores, tá bom? Não vou explicar hoje para vocês sobre como deve fazê-lo, mas sim da importância desse movimento aqui, tá? Imagine comigo que esse músculo teu, a dorsal, esse músculo que eu falei agora, ele é extremamente forte e ele faz um movimento que é só dele, que é puxar na vertical, puxar de cima para baixo. Imagina aí na tua casa algo que você puxa de cima para baixo, puxa para baixo. A força, a gravidade que exerce sobre nós derruba as coisas para cima da gente. Então, se você vai pegar alguma coisa em cima, ele cai sozinho, tu não precisa fazer força, concorda? Então esse é o único exercício que você não consegue fazer em casa, que você não consegue achar maneiras de adaptar ele no teu dia a dia. Então quer dizer que esse músculo, desde a infância, desde sempre, nós, seres humanos, não desenvolvemos esse músculo exatamente por não haver algo que você puxa de cima para baixo. Não tem, porque se você pegar algo vazio e você puxar para baixo, ele vai cair em direção à força da gravidade e para isso você não precisa fazer força. Isso acontece naturalmente. Diferentemente de você pegar, por exemplo, alguma coisa e empurrar. Isso sim, se você empurrar um carro, se você fizer força para empurrar qualquer móvel dentro de casa, tudo isso você vai estar fazendo força nos membros superiores, na parte de frente, da frente das tuas costas, ou até mesmo arrastar alguma coisa, puxar, você vai estar fazendo força para as costas. Mas nenhum exercício você puxa, nada no teu dia a dia é puxando de cima para baixo. Então, esse exercício eu trago aqui exatamente para mostrar para vocês que não dá para ser treinado de qualquer jeito. Membros superiores devem uma atenção especial e alguns exercícios são
extremamente importantes. E eu vou trazer outro vídeo mais para frente falando sobre cada um deles e como você deve desenvolver esse exercício dentro do seu treinamento. Tá bom? Então, treine bem, não treine de qualquer forma, não cometa esse segundo erro, tá certo? E o nosso terceiro erro agora que eu quero trazer para vocês, essencial, é treinar uma vez na semana ou até mesmo 2 vezes na semana membros superiores, depende da divisão do teu treinamento, acaba sendo errado. Sabe por quê? Explico já para você entender como é que funciona. Treinar uma vez na semana é um erro muito grave de membros superiores, a não ser que você tenha aí 3 dias para treinar somente, 2 dias somente, mas aí é outra história. Imagina aqui que você vai treinar aí 5 dias na semana e você deixa apenas 1 dia para treinar membros superiores. O que vai acontecer com isso? Galera, concorda comigo que se eu fizer aqui, ó, imagine eu com uma barra nas costas, eu vou fazer um agachamento, né? Concorda comigo que ao fazer o agachamento eu trabalho quadríceps, trabalho posterior de coxa, glúteo, trabalho até um pouco de panturrilha junto? Numa vez só, eu trabalho tudo. Eu faço um exercício multiarticular, no qual trabalha todos os grupos musculares da perna. Perfeito? Até por isso aí, o motivo de tanta exaustão no treino de perna, por dar tanto cansaço no treino de pernas. Então, o que eu quero trazer para vocês é que membros superiores não é da mesma forma. Vou de novo aqui para o puxador frontal para você entender. Quando eu puxo esse exercício aqui, trabalhando um músculo específico das costas, quando eu puxo ele, eu não trabalho outros grupos musculares. Um exemplo, peitoral, parte anterior de ombro, tríceps eu não trabalho. Então não é como agachamento. São exercícios que trabalham sim grupos musculares auxiliares, por exemplo, quando você puxa para as costas, você trabalha bíceps, trabalha posterior de ombro, trabalha lombar, que são músculos acessórios do exercício, mas não trabalha peitoral, por exemplo, não trabalha anterior de ombro, não trabalha tríceps, como eu falei. Com apenas um treino, você não consegue disseminar todos os grupos musculares dos membros superiores. E como eu falei, treinar de qualquer jeito também é um erro muito grave nos treinos superiores. Então, você precisa treinar pelo menos 2 vezes na semana membros superiores, tirando aquele fato se acaso você só tem 3 vezes para treinar, e aí é outra história. Mas no mundo ideal, parando aí para treinar 5 dias na semana, logicamente pelo menos 2 você precisa tirar para membros superiores, tá certo? Então vamos lá. Puxador frontal para as costas, faz um movimento de puxada. Remada para as costas, você também faz outro movimento, trabalha o meio das costas. Agora, se você vier comigo aqui e a gente for fazer, por exemplo, um supino reto, que é esse exercício aqui, ó. Imagine que eu estou com a barra aqui fazendo um movimento de supino, né? Estou fazendo um movimento de supino aqui com a barra, né? Eu estou fazendo esse movimento. Imagina que o peitoral ele faz um movimento de empurrada. Enquanto o movimento de empurrada está acontecendo aqui, as costas, ela não trabalha. As costas não atuam em nenhum momento na hora de empurrar. Então é um músculo separado que trabalha. Por isso, a importância de você treinar mais de uma vez na semana superiores, galera. Por quê? As costas faz um movimento, ombro faz outro movimento, peitoral faz outro movimento. Então, cada grupo muscular trabalha em movimentos distintos. A perna, por exemplo, se você fizer um agachamento, você trabalha tudo. Ah, então quer dizer que eu só vou treinar uma vez na semana a perna? Também não. Pera aí nós já estamos falando de outra coisa que precisa de um estímulo maior. Mas isso é só para simplificar. Vou dar um exemplo do movimento de ombro, para você entender de como que funciona. Olha só, estamos aqui com o movimento de ombro, elevação lateral, galera, olha só. Elevação lateral, movimento de abdução de braços. Enquanto o peitoral faz movimento de supinação, ele empurra. Enquanto as costas fazem movimento de remada, eles puxam. Então são movimentos distintos. Um puxa, outro empurra, outro abre os braços. Então são músculos que precisam de tratos especiais, são músculos que precisam de carinho especial em cada treino. Vou dar outro exemplo para você. Olha só, bíceps atua fazendo flexão de braço, enquanto tríceps faz extensão de braço. Movimentos distintos também, enquanto você trabalha um, você não trabalha outro. Por isso, a importância, mais uma vez, estou enfatizando, de treinar mais uma vez na semana. Então, não cometa esse erro de treinar apenas uma vez na semana. Ah, e como é que eu vou saber qual exercício que eu vou fazer em qual dia? Aí depende da tua prioridade, depende da avaliação que o professor faz sobre você. Quando eu inicio minha consultoria online, eu faço uma avaliação de cada aluno, olho as fotos, vejo o que está precisando melhorar mais,
e aí eu dou ênfase naquele treinamento. Por exemplo, se eu quero melhorar essa região anterior de ombro, peitoral, para conseguir ganhar mais postura, eu vou trabalhar mais supino, mais voador, elevação lateral, que são exercícios para melhorar essa parte da frente do corpo do meu aluno, até ele melhorar. Quando ele melhorar, eu parto para outra prioridade, assim a gente vai ajustando. Por exemplo, alunos que têm aí o movimento mais corcunda, né, que está com as costas corcundas, eu preciso trabalhar as puxadas, as remadas, para que ele possa conseguir retornar para trás, os músculos das costas consigam segurar essa postura mais em pé, mais reta, porque você deve ouvir muita gente falar para você, ó, mantenha a postura, mas como que você vai manter a postura se você não tem nem força nos membros superiores, tá? Então a gente precisa ter cuidado com isso, tá bom? Esse foi o nosso terceiro erro. Galera, quarto erro que eu vou trazer para vocês aqui nos membros superiores é treinar da maneira errada. Você provavelmente já viu aí na academia alguém fazendo elevação lateral, por exemplo, desse jeito, todo bagunçado, rosca direta, todo bagunçado também, peitoral de qualquer jeito também. Então treinar da maneira errada é um dos erros que prejudica o teu treino de membros superiores. Se você quer desenvolver seus membros superiores, você precisa treinar da maneira correta, acertando carga, acertando o volume de treino, acertando o movimento, a biomecânica do movimento, para que você consiga enfatizar os músculos. Vou trazer aqui mais uma vez o exemplo da puxada frontal, né? A puxada frontal para as costas. Então, treinar de qualquer jeito. Esses exercícios, eles trazem pouca efetividade ou nenhuma efetividade, tá? Puxador frontal. Eu preciso fazer uma ativação na minha escápula, fazer depressão de escápula primeiro, depois eu puxo o meu braço. Assim eu vou ter uma efetivação maior da minha dorsal. Quando eu levo, estico todo o braço e solto o trapézio. Baixo o trapézio, o ombro no caso, né? Baixei o ombro, puxei aqui, ó, a altura do queixo, a barra, um pouquinho mais, alonguei de novo. Ao mesmo tempo que eu puxo, se eu ficar parado, olha o que vai acontecer. A barra vai pegar no meu rosto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir um pouquinho para trás, sem roubar o movimento. Baixei as escápulas, puxei, escapei da barra um pouquinho, e assim eu vou tendo mais efetividade nos movimentos. Então, esse é só um pequeno exemplo do que eu estou falando para vocês, para tu entender quão complexo é fazer um treino de costas, o quanto você precisa ter de capricho, assim como você vai lapidando o teu agachamento, você vai lapidando os teus membros inferiores, você vai dando prioridades para grupos musculares, por exemplo, o glúteo, você também precisa lapidar esses movimentos de costas, peitoral. Elevação lateral, galera, é um erro muito comum também que a galera comete muito. Olha só, fazer a elevação acima da linha do ombro, além de machucar o teu ombro, sai todo errado, sai todo zoado, balançar o movimento na hora de jogar para cima. Então, são detalhes que você precisa cuidar. Por exemplo, flexionar um pouquinho o punho, dobrar um pouquinho aqui o cotovelo também, deixar esse movimento abaixo da linha do ombro, fazer um movimento de ombro, sem levantar o trapézio, sem fazer esse movimento aqui, ó, sempre estar estabilizado, trabalhando com a escápula solta, nada de ficar se trancando todo aqui, fazer aquele movimento que eu vejo muitos professores falando por aí, deixar a escápula fechada. Mas se a escápula trabalha no movimento também, como que você vai deixá-la travada? Então você precisa sim manter uma postura, porém você precisa fazer um movimento soltinho, leve, dentro da biomecânica do movimento. Então esses pequenos detalhes vai fazer toda a diferença no teu treino de membros superiores. E para isso você precisa ter o acompanhamento de um profissional. Tem minha consultoria online, se você tiver a fim de saber, de ter esse acompanhamento, de saber o que fazer na hora certa, quantas repetições se deve fazer, como fazer com vídeos explicativos, então chama lá no direct do Instagram e eu vou atender você com o maior prazer, vou analisar o teu perfil e trazer o melhor treino para que você consiga desenvolver teu corpo por inteiro. Se você quer ter resultado nesse ano ainda, né, ter um resultado bom, de verdade, resultado que você nunca teve, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Então, curta esse vídeo, compartilha com teus amigos, ou tuas amigas aí que estão treinando errado. E por favor, dá uma moral para o nosso canal, dá uma curtidinha aí no vídeo, tá certo? Então, vamos para o nosso quinto e último erro, tá? E o nosso quinto e último erro é não acertar a periodização do teu treinamento. Ou seja, divisão de treinos. Treinar no dia certo,
dá os intervalos corretos para os teus músculos. Isso agora não é só para membros superiores, eu quero incluir agora todo o teu corpo, membros inferiores, membros superiores. Não dar o intervalo devido para cada músculo descansar vai fazer com que você erre muito no teu planejamento. E membros superiores tem um fato bem importante aí, que é o teu ombro. Então, você precisa entender que o teu ombro é uma articulação muito usada no teu dia a dia, tanto para fazer elevação frontal, quanto para fazer elevação lateral, quanto para fazer aqui, ó, invertido, né? Essa elevação aqui para trás do seu corpo, quanto para fazer puxadas, quanto para fazer supino. Então, tudo isso você utiliza o ombro. Utiliza o ombro também. Fazer agachamentos, você precisa de uma boa mobilidade. E para isso, você precisa respeitar uma periodização de treinamento. Ou seja, quando o professor fala para você, olha, você treina segunda-feira pernas, quadríceps posterior, na terça-feira você vai fazer supino reto, você vai fazer desenvolvimento na máquina, você vai trabalhar elevação lateral, exemplos, né? Então, ele está pensando justamente em dar intervalos. Quando você treinou perna na segunda-feira, e aí na terça-feira você vem treinar superiores, você deu intervalo para a tua perna descansar. Na quarta-feira você retorna com pernas e na quinta-feira você tem superiores. Então, existe essa divisão de treinos para que você consiga deixar o músculo descansando enquanto o outro está trabalhando. Então, basicamente, a hipertrofia acontece dessa forma. Você machuca teu músculo, dá um tempo para ele recuperar e depois você vem e dá um estímulo maior ainda do que ele já está acostumado. Isso vai acontecendo a tão milagrosa, tão esperada e tão desejada hipertrofia muscular. Só que para isso, você precisa respeitar a periodização do treinamento, aonde o professor vai passar os macrociclos, os mesociclos e os microciclos. Ou seja, microciclo, o que você vai fazer durante a semana. Mesociclo, o que você faz durante o mês todo. E o macrociclo, o que você vai planejar para o ano todo. Então, tudo isso é importante você respeitar o trabalho do teu professor aí e seguir. Por que eu estou falando isso? Eu vejo muitas mulheres indo para a academia treinando segunda-feira pernas, na terça-feira pernas de novo, na quarta-feira faz aeróbico e abdômen, na quinta-feira perna e lá na sexta-feira, quando já está cansada, exausta, fazer uns membros superiores. Aí vem rapidão, faz o treino todo zoado e aí não consegue desenvolver o corpo dela. Por que isso? Porque não tem força dos superiores. Então, não respeitar a periodização, intervalos entre os treinos, descanso dos músculos, vai fazer com que você não desenvolva teu corpo. Então, por favor, aceite a periodização, procure um profissional que possa te ajudar, um profissional que vai te trazer isso tudo de bandeja, vai te entregar os treinos e você só tem que fazer isso. É o que eu faço com os meus alunos de consultoria online. Eu entrego tudo pronto e eles só têm que fazer e isso vai trazendo resultado em cima de resultado. Muito bom, né? Então, só com essa dica, você já deve mais uma vez, vou pedir mais uma vez para ti, curta esse vídeo, dá uma força pro nosso canal aí, siga @CesarMarques no Instagram, que lá tem novidades toda semana. E fiquem ligados que se você quer desenvolver teu corpo em 10 semanas, ficar com o corpo mais seco, mais definido, ter uma perna grande, um glúteo bonito, então você precisa ficar ligado nesse canal, que logo, logo tem novidades que eu trago especialmente para você que quer esse resultado, tá bom? Quer resultado de verdade? Então cola aqui nesse canal que eu tenho certeza que você vai ter. Gente, obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Treine membros superiores e nos vemos em breve. Beijo!